Aqueles que nós ainda não falamos, um bom dia, que a gente possa ter um dia de muito aprendizado, de boas energias, que a gente possa aí crescer juntos, que é o nosso objetivo. Então, vamos começar aí a segunda parte. Vamos trazer aqui a projeção e dar início na aula. Ontem nós trabalhamos aqui a questão do tom de pele, análise de cor de cabelo, cor dos olhos, e nós começamos com contraste, e vamos agora falar de temperatura de pele, né? E dar início, assim, à parte de análise da temperatura da pele. Para que a gente possa fazer aí uma introdução e ainda refletir sobre o que nós já falamos ontem, como é a sensação da cor, né? É bom sempre a gente fazer um reforço para falar de cores quentes e cores frias, porque elas vão permear a imagem em vários aspectos. Então, no aspecto da maquiagem, no aspecto da cor do cabelo, no aspecto da cor das roupas, dos acessórios. Então, só lembrando que, por que isso é tão importante a gente começar por aqui? Porque quando a gente começar a fazer análise sazonal, nós vamos começar usando o drap de laminado de cor fria. Por quê? Para que os nossos olhos não sejam enganados, sendo que o dourado, de cor quente, ele sempre rouba a cena, ele atrai o olhar. Então, quando nós vamos começar o exercício ele vem sempre primeiro com o tom frio. E nós fazemos aí uma comparação, né? O tom frio com o subtom quente, para ver como é que reflete a luminosidade do rosto, como é que meu rosto se projeta melhor. E esse entendimento se encaixa diretamente também com o disco cromático. E o disco cromático, ele tem uma divisão de cores quentes e cores frias, tendo características que também vão corresponder com aquilo que nós usamos perto do rosto, né? O que vai favorecer e o que não vai favorecer. Então, nós vamos falar um pouquinho também das características da pele, como é que a pele se comporta na relação, primeiro, do sol, uma coisa que é muito importante. A gente sempre perguntar, ou sempre ter um posicionamento com o cliente de como é que a pele se comporta. Se quando ele toma sol, ele fica vermelho, no primeiro momento, se diretamente ele já bronzeia ou se ele fica até mais dourado. Isso vai colocar para a gente a posição inicial de uma característica que é muito importante lá no nosso resultado final. Quando nós abrimos aqui hoje, a Sônia fez uma pergunta sobre as veias. As veias fazem parte desse teste? As veias fazem parte desse teste, vocês vão achar isso em muitas literaturas, só que mesmo num curso específico de análise cromática, nós não trabalhamos com isso, nem as pessoas que são especialistas que só fazem análise cromática sazonal ou sazonal expandida. Por quê? Porque demanda da sua percepção do olho, daquilo que você vê, a sua percepção sobre a cor. E 2/3 da população mundial são neutros. Então, as veias podem te enganar. Você precisa estar numa luminosidade muito boa, quer dizer, luz natural. Eu aqui estou na luz natural, mas até a posição do sol pode refletir diferente aquilo que a forma como eu estou projetando o meu rosto. Eu procurei esses 2 dias trabalhar aqui, porque fica mais fácil para vocês também visualizarem alguns detalhes que nós falamos a respeito do posicionamento e da forma como o rosto é refletido. Então, uma coisa é se eu estivesse no ambiente interno, onde eu crio sombras, outra coisa é eu estar no ambiente externo, onde eu tenho luz. E mesmo se eu estivesse projetada, o meu computador virado para lá, que é da onde está vindo a maior incidência do sol, eu teria muito mais luminosidade. Isso tudo é para dizer que nós vamos precisar de luminosidade para fazer esse teste. As pessoas que trabalham habitualmente, a gente tem umas lâmpadas, que depois eu vou pedir para a Thaís aí mostrar. E essas lâmpadas, elas são iguais às lâmpadas de
luz do sol, luz natural. Então, quando você coloca, elas estão posicionadas de uma forma que não crie sombra e que a luminosidade seja equilibrada. Essas lâmpadas são lâmpadas específicas, não é a mesma coisa você ter uma iluminação qualquer, ou até um... Como é que chama, Thaís? Aqui, esse que fugiu da minha... Tá fechado o seu som, tá? Fugiu da minha cabeça. Esse redondinho que todo mundo tem. O ring light. Ring light, exato, obrigada. Né? Não é a mesma coisa. Por quê? Porque não é apropriado. Se você que tem aí, você sabe que você pode ou deixar ele mais frio, mais branco, mais azulado, ou colocar ele até mais para o quente. Então, o equilíbrio dele não corresponde à luz natural, corresponde a uma luz mais fria ou uma luz mais quente. Tudo bem? Então, aqui, nós vamos direto na questão das características. Uma pele quente, ela tem uma característica bem mais luminosa, reflexiva e avermelhada. E avermelhada ao seu olhar, tá? Quando exposta ao sol, geralmente ela bronzeia fácil. Dentro das cartelas, ela é primavera ou outono. Quando está escrito ali temperatura psicológica, é a relação que nós fazemos da relação da cor, né? Na relação psicológica, ela está ligada ao sol e ao fogo. E a temperatura relativa está ligada à estação, primavera e outono, que são as duas sazonais quentes. Quando nós falamos da fria, nós já estamos falando de uma pele mais opaca, mais acinzentada, mais esverdeada. Quando ela se expõe ao sol, no primeiro momento fica vermelha. Depois eu posso até ganhar cor, mas normalmente fica vermelha. A temperatura relativa, ela é ligada ao verão e ao inverno. Então, são frias. Ah, mas como é que o verão é frio? Ele é quente no clima e frio na temperatura da pele. Tá? Normalmente, isso causa um pouco de confusão. O que é clima e o que é temperatura do subtom da pele. Nós associamos essa temperatura psicológica ao céu e à vegetação, porque são ligados às cores, ao azul e ao verde, que é o que essa pele tem como característica. Isso não está relacionado que uma pele negra não possa ser quente ou frio ou até mesmo neutra. Quando nós formos entrar na questão da demonstração das características, eu vou trazer primeiro a pele negra exatamente para que possa construir um repertório, entendendo que a pele negra, ou mesmo as orientais, não importa, não é uma relação de etnia, é uma relação de subtom de pele. Tem as peles quentes, tem as peles frias e tem as peles neutras. Então, o que é uma análise de cores? Primeiro, para a gente falar, é importante a gente colocar que o módulo pretende estudar, analisar e introduzir esse assunto de análise de cores. O módulo não pretende trabalhar diretamente com análise sazonal expandida, porque não é essa a proposta nem do curso e muito menos do módulo. A proposta é construir um repertório que possa ser usado durante as consultorias, sendo que o nosso projeto aqui é baseado na consultoria, na análise de consultoria, e que ele não está voltado diretamente à análise sazonal. Há mais ou menos desde 2000 o curso começou em 2015, eu acho que a partir do ano de 2019 ou 17, não, acho que 18, né, Thaís, que nós passamos a colocar a análise sazonal? Acho que foi 18, né? Nós começamos a trazer, por quê? Porque nós entendíamos que era importante construir esse entendimento e que, para frente, você já sabendo o caminho que você quer trilhar, você possa fazer essa opção de ser um especialista ou até de usar isso dentro de uma consultoria plena.
Nós fazemos, tanto eu como a Thaís, a gente faz análise sazonal expandida, mas porque nós migramos o nosso trabalho totalmente para a consultoria de visagismo, né? Como experiência, eu posso dizer para vocês que nós tivemos alguns alunos que, logo após a aula, foram fazer um curso. E a gente sabe que o investimento é grande e que muitos acabaram não conseguindo deixar aquilo que você já faz, que você já é sua expertise, que você já tem o seu espaço, para ganhar um tempo. Cada análise pode demorar até por volta de 45 minutos, 50 minutos, dependendo da sua habilidade e também da relação da cartela de cores do cliente. Eu acho bom, assim, poder falar isso para vocês de uma forma bastante tranquila, porque eu sempre acredito que as pessoas vêm em busca, né, de um conteúdo, de uma informação e até também da nossa experiência, para que você possa fazer um investimento que realmente possa ser importante dentro da sua trajetória. Então, a gente sabe que dentro dos profissionais da estética da aparência, se ele conseguir trabalhar, e for importante isso para ele, introduzir esse trabalho sazonal, isso já é o suficiente, isso já é maravilhoso para você poder progredir. Muita gente pergunta se eu posso indicar roupa, né, com a cartela sazonal. Claro que pode. Nós temos até pessoas que são especialistas, até acredito que a amiga da Renata trabalha dessa forma, não tenho muita certeza, mas eu acho que sim, porque já tem alguns materiais dela, mas com outra coisa, que só fabricam a parte sazonal. E tem outras que não. Tem tudo para o sazonal e tem para o sazonal expandido. Alguém não sabe sobre o que eu estou falando? Alguém não sabe o que significa análise sazonal ou sazonal expandida? Roberta? Tá. Já eu vou trazer um slide que explica todos os tipos de análise de subtom de pele, tá? E aí nós vamos colocar essa consideração bem explicadinha para vocês, que a sazonal tem 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. A sazonal expandida tem 12, trabalha com os tons neutros, considerando que foi feita uma análise, né, de como é que procede a estação mesmo, como é que acontece da primavera para o verão. E eles começaram a observar que, isso na parte de consultoria de imagem, que quem trabalha com isso, as peles que, quando trabalhava com sazonal, alguma coisa ficava muito boa, mas não ficava excelente. Então, dentro desse estudo, uma mulher, que vai aparecer aí já já, o livro dela, né, ela entendeu, através de uma pesquisa, de uma prática, que havia uma transição dentro desse período, onde as cores da natureza ficavam mais claras, mais suaves, mais intensas ou mais profundas. Então, as 4 estações se transformaram em 12. E eu vou comentar depois, um pouquinho mais para frente, que a papisa da consultoria de imagem, que se chama a Carla, né? Ela, com um estudo mais aprofundado, chegou em 16, que ela traz os tostados e os queimados, entendendo que há também uma outra percepção sobre a pele. Mas o importante é, nesse momento, que vocês entendam que 2/3 da população é neutra. Então, 2/3 da população pode usar tanto as cores frias quanto as cores quentes. Lógico que a gente tem sempre uma característica maior ou para o frio ou para o quente. Ainda parece tudo muita informação, e é muita informação mesmo, por isso que nós começamos hoje logo cedo com isso, né? Porque quando nós começarmos a fazer as práticas, isso também vai clareando e entendendo que isso é uma reflexão de luz, que depende da pele, que a pele tem que estar completamente limpa, que nós não devemos estar com nenhum acessório, para que a gente possa ver como é que a luz, como é que o rosto se comporta, como é que o meu nariz, como é que o meu lábio, minha sobrancelha, o meu contorno facial se comporta diante daquela reflexão do tecido.
Toda a questão de harmonia vem do rosto. Por quê? Porque o rosto está projetado à frente do corpo. Então, quanto mais luz, mais equilíbrio e mais harmonia. E a luz só vem de acordo com aqueles acessórios, os metais, as cores, que estão em composição com o nosso subtom de pele. Por que a gente não fala pele? É porque não está na superfície só, né? Ele vem além da superfície, ele vem dessa luz que está. Normalmente, na harmonização, nós falamos da luz no triângulo da beleza. Isso é uma relação do rosto como um todo. Então, a análise de cores é um processo pelo qual se define a coloração pessoal de uma pessoa. Cor é impacto visual, projetando positivamente ou não a sua imagem. Então, se eu estou com uma cor, vou ao consultório do Dr. Rayan, né? Estou com uma blusa que é mais terrosa, mais alaranjada. Ele pode achar que eu tenho muito mais olheira e que preciso fazer aquela revitalização com cânula, do que na realidade possa ter ele essa percepção. Por quê? Porque a minha cartela é uma cartela neutra. Eu posso usar cores quentes? Posso usar. Só que as cores frias me favorecem mais. O que eu não posso usar? Não tem nada que a gente não possa usar. A gente tem que usar tudo que a gente gosta. Não está engessado. O que acontece quando eu uso uma cor que não me favorece? Eu fico com mais olheira, o contorno meu facial não fica tão elevado, tão suave. Vocês vão ver aqui, ó, principalmente nesses dois pontos, né? Porque é lógico, a gente vai perdendo os volumes. Então, você consegue perceber que a imagem não se projeta tão bem. Eu posso aparentar mais cansaço, você pode não perceber minha sobrancelha tão delineada, o tom do meu lábio. Tem pessoas até que ficam mais ruborizadas. Por que é importante falar dos efeitos? Porque são esses efeitos que nós temos que conhecer. Como é que eu olho no espelho, porque é mais fácil de você ver, e vejo o rosto refletido de maneira positiva ou negativa. Então, eu poderia levar o Dr. Rayan a um engano. Por isso que a gente sugere que a pessoa tenha ali uma capa para colocar, né, no cliente, para que fique de uma maneira neutra e você possa aí fazer o seu exercício. Para que você possa realmente entender se isso é uma necessidade ou se isso é uma reflexão da forma como está sendo projetado o meu rosto. Isso serviria também para Dani, que trabalha com maquiagem. Ela também poderia, dentro dessa consideração, entender que eu estou muito mais abatida e preciso muito mais de correção da pele do que, na verdade, eu posso necessitar. Isso pode acontecer também... Capa, professora? Oi, bem? De que cor que seria a capa para poder colocar no paciente? A capa é cinza, nós vamos mostrar já. Tá bom? Bem. A cor sempre é cinza. Por que a gente fala do cinza e não do branco? Ou do preto, que também é neutro? É porque o cinza é o que mais se assemelha dentro da neutralidade, não causando nenhum impacto. Por exemplo, se você tem no seu consultório, João, uma parede que é preta, você pode fazer a foto ali? Pode, só que ele rouba um pouco de luz. E uma parede branca? Ela tem um pouco mais de luminosidade. Então, o melhor equilíbrio é numa parede cinza, mas pode fazer na branca se você não tem uma cinza? Pode. Pode fazer numa parede clara? Pode, mas tem que ver qual é a interferência dessa cor da parede pode ter na cor da sua pele. Então, a gente procura sempre orientar que, na medida do possível, você faça numa parede cinza. E que, se não tem essa parede cinza, então que você faça numa branca, né? A preta sempre rouba um pouco da luz. Tudo bem? Então, quando nós fazemos essa análise, é para entender que nós vamos considerar uma combinação de cores analisando o tom dos seus olhos, a pele, o cabelo. Nós buscamos a harmonia entre a coloração pessoal e as cores usadas. Aqui nós vamos fazer fria, quente e neutra.
tá? Quando trabalha com a sazonal expandida, que é uma expansão, como eu falei, onde você tem todas as cartelas de cores neutras, você trabalha com todas as estações. Então, não é tão rápido assim, porque quando você faz frio, neutro, quente, neutro, escolheu ali qual que se revelou melhor, você tem que trazer aqui todos os drapes que estão relacionados a essas cartelas. Que depois, se alguém tiver interesse, talvez Thaís, não sei se a Thaís se programou aí para ter alguma coisa para mostrar, porque realmente a gente quer trabalhar em cima daquilo que é o objetivo, que é a sazonal. Quando a gente quando a gente usa aquilo que nos favorece, né, numa relação de equilíbrio, a pessoa olha para você e fala assim: nossa, Jane, você tá linda hoje. Quando alguma coisa sai na frente, né? Porque assim, todos nós temos o rosto projetado à frente do corpo, né? Porque o Criador fez assim. Por isso é a sede da identidade. Coisa que o Robson vai trabalhar com vocês lá na aula da facial parcial. Quando o rosto está projetado e quando existe um equilíbrio de luz e de cor em relação ao subtom, é como se o rosto fizesse assim. Então, o meu rosto projeta 2 vezes. Quando eu tenho alguma coisa que chama mais atenção, que pode ser um óculos, a cor da armação, que pode ser um batom, eu olho e falo assim, Aline, seu batom tá lindo. Então, automaticamente, a informação que eu recebi foi do batom. O batom roubou a cena. Se ele roubou a cena, provavelmente ele não está em harmonia, em equilíbrio com o subtom de pele. Mas então, o que eu faço? Eu nunca mais uso aquele batom que eu amo? Usa. Sempre, tudo que a gente gosta, e mesmo que não faça parte da cartela, que isso já está bem desconstruído, você deve usar. Você pode trabalhar a sua pele, né? Fazer uma maquiagem na pele para não reverberar tanto a falta de luz ou de presença de luz na pele, ou você pode usar um metal, né? Eu posso usar os meus metais, trazer aqui no meu brinco, né? Se eu estou usando uma roupa preta, que ontem foi o assunto da roupa preta, e o preto não está nas minhas cores, então eu posso quebrar ele com uma jaqueta, eu posso trazer qualquer outro detalhe que vai equilibrar aquilo que eu preciso para projetar melhor o meu rosto. Quando a gente usa a cor em benefício próprio, ele projeta melhor a nossa aparência, você se sente bem mais bonito, bem mais posicionado, até com mais felicidade estampada no seu rosto, e, acima de tudo, você vai comprar melhor, vai gastar menos e vai ter um potencial, um aumento de potencial no uso das suas peças. Então, você compra menos, porque você compra mais assertivamente, e depois, para frente, nós vamos ver a relação das combinações. O que é que eu tenho e que eu preciso ter mais as peças de cima do que as peças de baixo? Hoje nós vamos falar só de combinação. E para frente, lá para frente, nós vamos falar um pouco dessa questão de você poder sugerir dentro de um projeto, se for a ideia de cada um. Porque cada um vai desenvolver aqui um projeto dentro daquilo que ele quer. Ninguém vai fazer aqui qualquer trabalho final dentro da aula de projetos que não seja uma coisa que ele tem necessidade no seu dia a dia ou que ele queira fazer. Tudo bem? Então, olha aí. Nós temos alguns tipos de análise de cores. A primeira que nós vamos citar é o que nós chamamos de seção livre, que ela é flexível e ela é subjetiva, né? Você vai comprar uma roupa, coloco lá, e acho que tá lindo, eu gosto, me sinto bem, eu compro. Tudo bem, né? Então, essa nós chamamos de seção livre. E ela não está descartada e ela não deixa de ser uma forma de você olhar para você numa cor e gostar. Olhar para você numa armação de óculos e gostar. Então, a subjetividade, ela é aberta porque nós temos que usar sempre aquilo que favorece, primeiro, o nosso emocional. Eu sempre disse eu tive uma menina que trabalhou comigo 14 anos, né? Quando eu trabalhava na estética.
Eu sempre dizia para ela, o dia que você me vê mais arrumada, pode ter certeza que é o dia que dentro não tem tanto sol, né? Que eu sempre achava que era melhor eu projetar com mais força a minha imagem no dia em que eu estava mais sensível. E assim, também é a relação de cores. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente pode estabelecer isso nas cores, né? O dia que eu estou mais cansada, o dia que eu preciso de mais energia, o dia que eu preciso que tenho um compromisso de trabalho, eu não tenho como sair desse compromisso. Então, as cores, elas também trazem essa sensação de alegria, de força, te dá essa possibilidade. Mas também não está descartado aquilo que te faz bem. Aquilo que te faz bem é aquilo que tem que ser usado. E você usa dos recursos que podem favorecer essa relação. E aí nós temos as cores de essência, que a gente falou bastante, exercitou bastante, né? E que hoje tem parte das pessoas que trabalham com consultoria que só fazem essa teste de cores de essência. Vocês têm ali, na última página dessa apostilinha que eu mandei para vocês, né? Que fala qual o grupo de cores você prefere. Eu já vou fazer isso, tá, Tati? Alguém não tem isso colorido? Porque se não tem, a gente deixa para fazer mais tarde. Eu tenho colorido. Tem? Então, quem tem, pode olhar, sim, e assinalar qual das cartelinhas aí que você gosta mais aos seus olhos, né? Porque isso tem uma relação, você pode fazer até 2 opções. Para quem não tem, nós vamos mostrar isso mais tarde de novo, tá? Se por acaso alguém não está com ela colorida. Estudo, análise e aplicabilidade das cores. Essa daqui, ó. Aí, ó, a última folha da apostila. Foi a única folha que a gente sugeriu que fosse colorida para que vocês pudessem ver. Inclusive, né, Tânia, criaram um filtro no Instagram com as cores, né, como se fosse a composição do sazonal expandido. Do sazonal, né, Tã? Não, o expandido mesmo. Sazonal expandido. Lá nada mais é do que alguns grupos de cores que você consegue visualizar próximo do seu rosto, mas você não consegue fazer a análise. Então, igual a gente está sugerindo para que vocês selecionem, né, as cores que emocionalmente te agrada mais, aquele filtro ele só consegue te ajudar dessa maneira, né? Se alguém não viu, depois eu peço para a Fabi para a gente postar lá no Insta do Birô para vocês poderem ver qual é o filtro que eu estou falando e brincarem com isso, até porque a aula é pertinente falando disso, né? Então, quem gosta de sempre postar, fazer alguma referência, para que vocês tenham consciência que aquilo, naquela informação, serve somente para que a pessoa possa escolher o grupo de cores que agrada mais, porque ele não tem interferência nenhuma quando a gente faz a relação com a nossa pele. E isso responde, talvez, a uma pergunta que muitos de vocês estão fazendo, se dá para fazer análise à distância, só com aquela cartela de rosto. Não dá. Vocês fazendo esse exercício com esse filtro, vocês vão ver que não tem diferença nenhuma em todas elas, né? E mesmo as professoras que só trabalham dando curso de análise cromática, durante a pandemia, tudo que elas fizeram é da mesma forma que nós vamos fazer aqui. Tá? Os alunos compravam material, lá, lógico, todos, porque todos, né, estavam especificamente num curso de cores, aqui só quem realmente quer interesse de trabalhar com isso,
e a pessoa faz no espelho, em si mesma, para aprender. Tá? Então, é isso, porque esse é um trabalho que você tem que fazer com o seu cliente pessoalmente. Daria para fazer se nós tivéssemos uma infinidade de tecidos para mandar para todos os clientes, mas isso encarece muito, né? Como é que você tem que mandar, não teria como fazer isso, porque mesmo olhando aqui, vocês vão ver que dá para perceber, né? Que você consegue perceber se a minha pele tem mais esses pigmentos ou mais esses pigmentos. Tá? E normalmente, ó, quem quiser apostar, vamos contar esse como número 1 e esse como número 2. Tudo bem? Esse como número 1, esse como número 2. Eu mostro muito nas aulas dos dentistas também esses tecidos aqui, ó, de subtom, que também, para quem é maquiador, é muito legal de ver, porque também te ajuda. Aonde a minha pele se encaixa aqui, ó, nos olhos de vocês. Algumas pessoas que... Depois a gente vai fazer com mais calma, tá? Algumas pessoas com quem eu conversei no particular aí, para entender o que é que nós estamos falando, eu fiz para a pessoa ver. Inclusive, vocês conseguem perceber, só que nós não temos tecido suficiente para mandar para todos os clientes, né? Então, você teria que orientar ele na luz, você teria que fazer algumas orientações, teria que ter material suficiente para isso. De outra forma, esse trabalho só pode ser feito presencialmente. É a forma como ele tem que ser feito. Então, Tânia, dentro de um projeto de consultoria de imagem, tem determinados aspectos que a gente trabalha online e tem outros que realmente a gente divide para o presencial. Seria assim a forma de trabalhar, né, no dia a dia? Sim, é. E assim, por exemplo, nós fazemos uma parte muito grande que não tem a ver com essa aula, nós vamos ver mais para frente, né? Que são as medidas antropométricas, né? Isso a gente conseguiu adaptar bem no online, orientando o cliente, mas a gente prefere na possibilidade de fazer presencial. Então, quando a gente faz, por exemplo, a gente faz marca com ele, a gente leva mais ou menos em torno de 3 a 4 horas. A gente fala para o cliente 4, mas a gente leva em torno de 3 horas e poucos para fazer todo o mapeamento. Medição, fotografia, análise cromática, tudo. Tá? Mas dá para fazer grande parte online? Com certeza, a gente faz muita coisa. A Thaís tem cliente que nem mora aqui, entendeu? Lógico que a análise cromática, aí não tem como, tá? Mas a grande parte da consultoria, sim, fazemos online. Então, aqui. Tem também uma análise que é conhecida como análise tonal ou direcional, né? Ela encontra a sua principal característica, o que é mais dominante na aparência, e a segunda ou a terceira não é determinante. Isso quer dizer que ela também trabalha com os DRAPs, tem uma mulher que é bastante conhecida na região de Campinas, né? E ela trabalha com esse tipo de análise, que é chamada análise tonal direcional. Então, análise sazonal não é o único método, né? Análise sazonal, nós falamos de 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E como lembra lá do Ethan, lembra que ele falou que as características da pessoa tinham relação com as estações, primavera, verão, outono e inverno? Então, como é que isso se revela na relação de subtom de pele, cor do cabelo natural e a cor da íris? E nessa relação, nós fazemos, então, uma análise que vem através de uns tecidos, que nós chamamos DRAPs, né? E a diferença entre o método sazonal e o sazonal expandido é a quantidade de estações que você considera dentro da análise. Então, aqui, nós trabalhamos com 4. Na sazonal expandida, são 12, porque entram as neutras. E é aquela análise que eu falei. Ah, essa mulher aqui, Carole, olhou e falou, 2/3 da população é muita gente. Foi ela que chegou nesse ponto.
Muitas pessoas que eu atendo ficam ótimas, mas uma ou outra não fica excelente. Então, a partir daí se entendeu uma observação que vem das estações, né? Que havia dentro do movimento entre a passagem da alto verão para o outono, uma passagem que havia uma modificação nas cores, assim como na primavera. O auge da primavera, nós temos tudo muito colorido, mas e depois? Não vai se apagando? As florzinhas não vão ficando mais claras, mais suaves, até chegar no verão? Então, foi essa relação que levou ao sazonal expandido. E aí eu coloquei aqui um sexto método, que é o método da Carla, porque ela fez uma relação diferente, uma relação até, inclusive, que não tem como nós trabalharmos isso aqui no Brasil, né? Porque ela criou um trabalho todo personalizado, depois eu vou pegar e vou mostrar para vocês, porque eu tenho aqui, que são você trabalha com o espelho, onde você vai colocando, primeiro pensando dando gatilho para que a cliente diga aquilo que ela gosta. Ah, essa cor eu gosto em mim. Então, ela separa. Então, ela leva primeiro em consideração o efeito emocional, aquilo que eu gosto, que eu amo e que eu não abro mão. Então, ela vai colocando as cartelinhas aqui. E depois, ela vai tirando, ela abre, porque a cartelinha normalmente é assim, ó. Que a gente manda para o cliente, tá? Ó. Uhum. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é uma cartela de cores, né? Onde vem todos a sua cartelinha, onde vem os tons de maquiagem, onde vem os tons de cabelo. Thaís tem outro tipo lá, né, tá? Se puder mostrar aí, porque você tem a sua, tem os metais, né? Nós entregamos para o nosso cliente. E, Thaís, eu queria que você falasse depois um pouco, porque você dá a opção para o cliente escolher, né? Se ele quer uma ou se ele quer outra, né? Nós entregamos 2 cartelas. Uma de guarda-roupa, que é para a pessoa colocar lá, mesmo que ela vá comprar, por exemplo, sei lá, mesmo que seja para óculos, para armações, né? Nós entregamos 2, ou para composição de roupa. Essa cola no guarda-roupa e essa anda na bolsa. Quer falar para eles aí a diferença da sugestão? Na verdade, assim, né? Eu costumo dizer que a questão da escolha, né? Da variação que a Tânia está falando, eu trabalho sempre acolhendo o olhar do meu cliente, né? É uma escolha que eu tive quanto a procedimento. Então, assim, eu durante muito tempo tive a preferência até por aquela cartela que a Tânia estava demonstrando, que é uma bolinha menor. E essa daqui ela é um pouco maior, dá para ver, ó? A gente vê um pouco mais. Só que tem pessoas que gostam de ver mais como, principalmente homem, tá? Homem gosta mais dessa escala habitualmente, não é uma regra, tá? Tem mulheres que gostam também. Gostam mais dessa característica de paleta de escala de cores, né? Então, eu sempre respeito o desejo do cliente, desde a escolha do acessório que vai ficar para ele poder ter essa referência, porque a forma com que ele olha a cor é diferente. E é aquilo que a gente estava falando quando a gente iniciou o contraste, né? Quando a gente olha no fundo branco, essa cor ela tem um destaque. Quando a gente olha comparado com as outras, ela tem outro. Então, tem formas de você visualizar a cor que também te agradam de uma forma diferente. É como tem fontes, né, que alguns gostam mais retas, menos desenhadas, tem outros que gostam dela com uma tipologia um pouco diferente. Então, quando eu vou fazer a análise do meu cliente, eu sempre levo todas as possibilidades daquilo que eu acredito, né, todas as cartelas que eu gosto, principalmente considerando as indicações de maquiagem, de combinação, para que o meu cliente possa escolher qual que agrada mais a ele, e assim a gente poder trazer para o projeto dele, ou para o nosso olhar também, aquilo que compõe melhor, ou que representa mais ele para o dia a dia.
Vocês conseguiram entender a diferença? Sim? Também é importante falar que esse material não é nosso, nós não trabalhamos só com um fornecedor, e que o fato de ter uma cartela de cores, nós sempre trazemos aquilo que agrada mais ao cliente, por isso que a Thaís falou de formas diferentes do posicionamento da cartela. Quando nós estamos fazendo a análise, nós usamos outras ferramentas, né? Que grande parte nem vem, não está associado aos nossos materiais, mas é que a gente acredita que é uma forma lúdica sempre de você poder trabalhar, né? Então, nós trazemos assim, por exemplo, ó, cores de batom. Aqui, ó, primavera, cor quente, outono, cor quente. Vamos abrir uma cor fria. Até para que a cliente possa entender aquilo que projeta melhor ela. Lembra que a gente está falando que sempre ela usa aquilo que ela gosta, né? Mas a gente coloca para ela ver como é que esse efeito vai se projetar, como é que ela vai ficar melhor. Então, a gente usa algumas ferramentas, né, que ajudam nessa percepção, para ela entender qual é o efeito da cor, né? Tem aí no mercado também, ó, uns cards que você pode, né, encaminhar para a cliente ou usar para você no seu estudo, na sua composição, para apresentar as cores do cliente, como também para maquiagem, ó, tons de base e tal. Mas isso daqui, a partir da hora que você tem a cartela, sabe se é quente ou se é fria, você já vai ter a cartela ali específica e na cartelinha já vem a referência para maquiagem. Isso a gente usa mais para poder trabalhar, às vezes, com o cliente de forma um pouquinho mais próxima, mais lúdica, porque não necessariamente ele tem que saber sobre isso, né? Grande parte não sabe sobre isso. Então, a gente usa para fazer um exercício quando isso é presencial. Pode falar, Jane. Eu só gostaria de informação, como que eu tenho acesso a essas cartelas? Eu gostei da que a Thaís mostrou, mas a minha internet caiu, eu não vi tudo, mas não tem problema, depois eu vejo. E eu só queria saber como que eu faço para ter acesso e se essas cartelinhas pequenininhas, elas são passadas para o cliente ou é só para mostrar? As que a Thaís mostrou. Nós mostramos para o cliente, tá? Qual é a cartela dele, mas na consultoria nós já embutimos, porque na verdade não é um produto nosso, né? Isso é comprado, tá? E aí, antes, habitualmente quem vem fazer a consultoria, ele quer a cartela, né? Então não tem a necessidade de você perguntar se ele quer, porque ele já vem para isso, né? Então é adquirido, nós mandamos fazer, a única coisa é que isso vai depender da escolha do cliente, tá? Porque como a Thaís mostrou, ó, aqui as minhas bolinhas têm um tamanho, uma composição, uma forma de ser apresentada. Aqui a Thaís tem, ela tem mais duas outras, olha lá. Eu gostei da Thaís, que é mais compacta, eu achei, pequenininha. Então, até tem uma dela que tem muito mais cores do que tem essa daqui, tá? Né? Porque não são só essas cores, né? E não são só as cores que estão ali também. Tem depois eu te cores. passo, tá, Jane? De onde é cada uma. Tá bom, tá bom. Porque era isso que eu queria saber, onde eu encontro para comprar. Normalmente, você vai encontrar as nomenclaturas até a sazonal expandida, mas com o que a Tânia vai fazer, você consegue comprar o sazonal, que são as puras. Então, primavera, verão, outono, primavera, verão, outono, inverno, e aí a gente vai olhar sempre, ou tem nomenclatura que vem assim, ó, primavera quente, ou vem primavera pura. Então, sempre vai ser ou quente ou puro, mas depois eu escrevo isso para vocês, para conseguir conectar.
Beleza, obrigada. Imagina. Então, aqui, a análise sazonal, ela sugere 4 tipos de coloração. Verão e inverno, que são frias, primavera e outono, que são quentes. As características: verão, cores frias, suaves, acinzentadas e sutis. Do lado do disco, nós falaríamos assim: é o lado que tem mais pigmento azulado, esverdeado ou roxo. Do lado do frio, pigmentos mais amarelados. Quente, primavera e outono, cores quentes, claras, brilhantes, alegres e luminosas. Outono, cores quentes, profundas e foscas. Então, aqui é características da cor e do tipo de... por exemplo, quando a gente fala de verão e fala de pele fria, nós vemos peles que são mais acinzentadas, que são mais esverdeadas, que são mais azuladas. Elas já têm visualmente a característica de pele fria. Mas para você ter certeza se ela é fria ou se ela é neutra para fria, nós fazemos o teste. Então, o que nós vamos trabalhar aqui é quente, frio, e vamos mostrar o neutro, porque para quem trabalha com cabelo, maquiagem, isso é interessante de saber. Por quê? Porque às vezes você tem uma cliente que, apesar dela ter a pele quente, ela gosta de usar um cabelo frio. E ela pode usar? Pode. Isso pode levar a ficar um pouco abatida? Pode. Mas ela pode usar de outros recursos, como a maquiagem. Mas não vai ficar totalmente ruim. O que vai ficar totalmente prejudicado na luz do rosto é se ela for só verão ou só inverno e ela gosta de usar o oposto, que é aquela cliente que nós chamamos hoje do que, Thaís? Que era cliente caráter e que hoje nós estamos dando o título de intencional, que é aquilo, você usa aquilo que você gosta, que te agrada, que te faz feliz e que está tudo bem, né? Desde que a gente possa orientar ela que ela tem recursos para poder fazer isso. Quando a gente analisa e a gente prepara, aí a gente pega e coloca hoje a preparação vai ser aqui em nós e em vocês que têm os tecidos. E quem não tem, vai acompanhar como informação, tá? Nós colocamos uma capa para neutralizar a cor do cabelo. Já é para fazer agora? Já é para pegar os tecidos? Não, já está. Já está. É só para ver, tá? Mas os tecidos é bom já estar aí, tá? Colocamos a faixa. Colocamos a capinha, é essa capa aqui, viu, João? Você que havia perguntado. Sentamos a cliente de frente para o espelho, sentamos ao lado na parte posterior. Para quem tem a capa do consultor, coloca a capa para neutralizar. Ou então, você pode simplesmente estar de cinza, de preto, de branco, e até a luz, até a cor do nosso esmalte, a gente procura não colocar muito a mão para frente quando estiver fazendo análise. E aí nós vamos posicionar o que nós chamamos de drape. Drape é um tecido, um pedaço de tecido, que nós vamos colocar na frente do rosto. Quando a gente olha pelo espelho, a reflexão é melhor para você ver a olheira. Então, o que favorece? Ó, eu vou só ter que colocar o óculos, porque senão eu não enxergo, tá? Então, o que acontece? Ilumina mais o meu rosto, aquilo que me favorece. A minha aparência fica mais saudável, eu fico mais descansada. A linha facial, ela fica mais elevada, então rejuvenesce, harmoniza. O rosto pode ficar mais corado. Você percebe aquela sensação que, igual a gente vê nos bebês, né? A bochecha corada. E quando eu não estou com o drape que me favorece? O que eu vou ver? Aonde eu vou olhar? Tira a projeção da imagem que você está ficando pequenininha, eu não estou conseguindo ver a diferença.
Tá, é que nesse instante o importante não é tanto ver a diferença, só estou fazendo aquilo que favorece e o que não favorece. Nós vamos fazer isso passo a passo com vocês, tudo bem? Então, assim, é como se aqui fosse o meu espelho. Oi. Só lembrando que para fazer análise tem que estar com a pele limpa, não pode ter maquiagem, por isso nada, que eu para quem pedi não faz. para todas as pessoas, né, que vão fazer, que elas estejam sem maquiagem, que elas tenham um espelho e que, de preferência, vocês estejam num lugar de luz natural. Tudo bem? Eu estou fazendo aqui só o exercício para primeiro vocês entenderem o que vocês vão olhar. Não é tanto o que eu estou mostrando para... vamos pôr a faixa, vamos fazer isso. Não. Primeiro, o que é que nós vamos olhar? Nós vamos olhar o que me favorece no meu rosto. Se essa eu fiquei com mais olheira ou com menos olheira. Há pouco tempo, mesmo com maquiagem, acredito que vocês vão perceber, há pouco tempo eu caí e eu bati essa parte aqui. Fazem 2 meses. Eu fiquei depois com toda essa região roxa. Então, eu ainda tenho um resíduo disso. Então, se vocês olharem aqui, vocês vão perceber aonde está mais acentuado e aonde ficou menos acentuado. Mas o que nós vamos olhar? Nós vamos olhar principalmente na órbita dos olhos, porque tem a olheira. Vamos supor que alguém tenha uma cicatriz, uma acne, você vai observar esse ponto, porque ele vai ficar mais aparente ou menos aparente, com o DRAP que favorece. Vai olhar também aqui, ó, né? Como é que o meu contorno facial, ou ele está mais suave, mais elevado, ou ele está menos. A relação do meu rosto como um todo, principalmente aí os especialistas em harmonização. Vão conseguir perceber a questão até do volume. Como é que fica mais suave, ou como é que fica mais marcado, tá? A sobrancelha, como é que ela está mais delineada, mas os pontos mais fáceis, olheira, lábio, contorno facial. E por que a gente faz isso no espelho, olhando para o espelho? Porque é mais fácil de você ver a reflexão do rosto. É o único momento que a gente deve olhar o nosso paciente, o nosso cliente, pelo espelho. Lógico que o consultor está sentado atrás, ele deve estar posicionado aqui, ele só vai colocar o drapo e vai fazendo a análise. Então, agora eu vou trazer o outro para ver se vocês conseguem identificar. Já dá para perceber. Pronto. E eu estou com filtro, tá? Filtro solar, tá? Com tonalizante. Opa. Quem quiser ver o da Tânia maior, se estiver pequenininho, vai nos 3 pontinhos em cima da foto dela e coloca PIN. Aí o dela aumenta, tá? Vou fazer de novo. Thaís, se você vê que algum ponto se destaca, e puder falar para eles aí, nos olhos, eu acho que ali o ponto do meu tombo, eu sei que é um grande ponto. Mas tem outras coisas, né? Às vezes o lábio, porque eu tenho já, né? Já tenho a perda de volumes, então o lábio fica mais invertido. Seus contornos também, professor. Oi? Seus contornos se destacam. Sim, né? Principalmente nessa região, né? Que aí os doutores... Na hipertozigomático. Vou colocar o outro, tá? Eu percebi que o dourado, ele deu mais uma clareada no rosto, ficou um rosto mais iluminado. O dourado iluminou mais o rosto. Também eu gosto mais dessa cor quente. Gosto mais. Eu preferi o cinza. Eu acho que a cor fria realçou A mais fria. os contornos dela, deixou ela mais jovem. A cor fria deixou ela mais jovem. clara, mais o rosto mais limpo. Isso. Isso Mais porque visto. eu sou neutra para fria. Então, eu posso usar o quente? Posso.
mas vai me favorecer muito mais o frio. Tudo bem? Sim. Eu estou dentro dos 2/3 da população mundial. Fria. Neutra. O lábio da Tânia no dourado fica com uma cor mais bonita, eu achei. Mas o restante do rosto no prata. Mais. Por ser neutra, né? Ficou como se você estivesse iluminada pelo sol. Porque eu sou neutra, então eu não quer dizer que eu não posso usar. Então, isso já serve para vocês que trabalham principalmente com a beleza, para entender que 2/3 da população é neutra, então 2/3 da população pode optar por qualquer uma das opções, mas pode ser que um detalhezinho ou outro fique mais acentuado. Tudo bem? E, Otávio, você está com esses aí? Não? Então, eu vou fazer esse também para ela, para eles verem. Não, porque os meus não são da Tati, aí é melhor. Meu tá aqui. Isso. Tá? Então, eu sugeri aí para quem queria começar, que pudesse ter o dourado e o prata, e para quem queria realmente mais ficar com um trabalho mais específico, pudesse ter o quente, frio e neutro, tá? Que é uma segunda parte da variação. E aí nós fazemos da mesma maneira, ó. Vou tirar o óculos, se em algum momento eu precisar enxergar, tá? Aí vocês vão falando. Esse ficou excelente. Já eu conto por quê. Mostrou mais olheira. Porque esse é frio e esse é quente. E esse aqui, vamos ver. Ficou bom. Eu gostei mais do laranja. Mas eu gostei mais do azul. Então, vamos falar. Esse daqui é neutro, né? E ele revela melhor, de forma mais equilibrada, a pele. Esse daqui, ele é frio, tá? Ele é um azul com pigmento roxo, tá? Então, por isso que eu a pele, tá uma ótimo. outra coisa. Para mim, pela minha cartela, os tecidos de tonalidades mais profundas, né? Que a professora Thais pode explicar a relação que isso tem, né? Que tem relação também com a relação de contraste, né? Eu estou mais na profundidade da cor, tá? E essa daqui é quente. Aí sua olheira está gritando. Então, o meu tombo com certeza também, porque ainda está aqui um pouquinho no cantinho. Isso, exatamente. Certo? Então... Essa é a diferença, Viviane, sim, quando a gente olha o dourado para o tecido laranja, falando do quente, né? Porque o dourado por si só tem uma atração visual, que a Catarina estava falando no início da aula, quando ela falou que o dourado, a gente olha a luminosidade, não só a questão do subtom. Então, quando a gente olha esse tecido quente, frio e neutro, você consegue ver melhor a questão do efeito do subtom da pele. Então, quando ela coloca o laranja, todas as sombras elas aparecem com maior evidência. E a gente tem sempre que pensar que a gente não deve nunca começar pelo quente por causa disso. O quente, ele tem uma atração visual e ele rouba a cena. Então, se você começar por ali, o que você está vendo, você está olhando para o tecido e não olhando para o rosto, tá? Por isso, aquelas pessoas que viram uma sensação melhor no laranja, é porque você tem que lembrar que você tem que olhar para o rosto. Como é que isso está refletindo no rosto, e não para o tecido. Porque o tecido, ele rouba mesmo, né? Lembra? Ouro, muito ouro, né? Os nossos olhos, o dourado, ele rouba. O que é quente rouba a cena. Por isso que nós começamos o dia hoje falando qual é esse efeito visual da cor, né? Aquilo que distancia e aquilo que aproxima, tá? Então, o neutro, ele é um equilíbrio. Ele é um equilíbrio até no sentido de como a pele reage ao sol, né? Uma fica, no primeiro momento, mais queimada, mais avermelhada, a outra fica bronzeada e a outra fica mais dourada. Ela nem fica vermelha e nem fica tão bronzeada.
também é uma relação que a gente pode considerar, né? Uma das considerações. Lembra que nada é uma única coisa para você seguir um caminho final da relação de tudo que você faz numa análise. Estou falando na relação de consultoria, né? Analisar uma pessoa, analisar suas cores, tudo tem mais que uma informação que vem para você certificar aquilo que você está fazendo. Ô, Thaís, deixa eu ver que horas são. Vamos lá. Então, vamos só aqui falar um pouquinho mais. Tudo que é positivo é tudo que eu devo buscar. Aquilo que eu estou olhando no rosto da pessoa. E tudo que é negativo é tudo que eu devo enxergar, né? Visualizar quando eu estou vendo aquilo que não favorece. Eu estou vendo distorção nas proporções. O meu lado, ele está invertido, né? Eu já estou precisando admitir ali, ó. Né? Ganhar um pouquinho de volume, ganhar um pouquinho de volume aqui, né? Porém, a gente sabe que... a consideração, ela é visual, ela não é subjetiva, ela é visual, tá? Então, por isso que a gente fala que nós estamos trabalhando aqui com a primeira ferramenta, que é a ferramenta de visualização. Vamos para outra prática, Thaís? Olha, só uma pergunta. Se você fosse usar o laranja, como você usaria então para realçar e você não aparecer tanto a sua olheira? Seria melhor que eu quebrasse ele, por exemplo, com um verde, uma coisa azul. Deportador, tá? Por exemplo, vou sair com uma blusa laranja, tá? Gostei. Habitualmente a gente tem um feedback natural, tá? Você até compra, mas você não consegue usar. Isso é natural, tá? Cada pessoa, lembra da criancinha? Isso a gente sabe desde pequenininho, né? Mas às vezes a gente vê na vitrine, ó, então comprei uma blusa laranja, tá? Eu cheguei a comprar uma blusa laranja com uns anos atrás, mas eu colocava e tirava, não conseguia usar. Mas se eu fosse usar, eu estaria com um blazer azul. Tá bom, é porque o que vai predominar é essa composição. É a mesma relação do preto, né? Eu não tenho preto, eu tenho preto na cartela. Mas a pessoa não tem preto na cartela. O que eu posso fazer? Faz uma sobreposição. Ou usa um brinco, usa os seus metais. Quem é frio, os metais são prata, tudo branco, prata. Quem é quente, é dourado. Tá? Então, se você usar aqui e trouxer os brincos, ó, né? Você também, um brinco maior tem muito mais luminosidade, vai refletir mais na pele. Então, você tem como usar. Eu vou usar o batom, tudo bem. Vamos supor que eu gostasse de um batom laranja. Tudo bem. Eu vou usar o esmalte laranja. Eu usei muito tempo. Ele não tá com perto do rosto. Eu gosto, eu uso. Né? Não tá com perto aqui, não quer dizer que eu não posso usar. A questão não é te bloquear. A questão é você poder saber como você pode expandir. Né? Você pode usar o seu músculo na bolsa, você pode usar uma sapatilha. Não é que tá perto do rosto, eu preciso? Não precisa, deixa só se você quiser. Mas, por exemplo, na relação do sapato, tem outras coisas pra gente considerar. Que a gente vai falar lá na aula de detalhe, que é a relação de se eu usar a mesma cor, eu vou alongar. Eu tenho sapato abaixo, então você pode calça preta, um sapato preto. Né? Vou alongar. Se eu colocar uma meia preta, mais ainda, porque não vai aparecer como a pele vai ter recorte. A moda habitualmente recorta de uma maneira, os artigos recortam de outra. Mas esses detalhes que não estão relacionados com a cor, a gente vai trabalhar lá na aula de detalhe, ponto a ponto. A relação do estilo, a relação, outras relações que se encaixam nisso, né? Mas que são importantes, mas que se encaixam, mas que a gente vem trazendo ela um pouco mais pausada para a gente poder agregando. Você ficaria, tipo, harmoniosa, uma blusa branca e uma calça laranja, por exemplo, porque tá longe do seu rosto e não ia favorecer essas marcas? Sim. Então a questão é não ser perto do rosto, né? Mas se você quiser trabalhar uma relação de composição de harmonia, você trabalha tudo. Mas se não, se você quer que você gosta, traz para a parte de baixo. A relação é perto do rosto, né? Por isso que não é engessado. Né? Mas aí existe a relação de composição. Quando a gente faz dentro do projeto, a gente combina as cores dentro das suas cores, para estimular você a trabalhar com as suas cores. Aí nós trazemos uma composição monocromática, isso a gente vai ver no final da aula, você vai falar sobre isso, né, Thaís? Uma composição complementar. E a gente tem que entender também que a maioria, né, não faz essa composição muito colorida. É normal. Vocês vão ter aí um teste, ó, e pergunta exatamente isso para vocês. Antes daquele das paletinhas, tem um teste ali que fala sobre quais as combinações que você mais usa, mais gosta. Que vai vir aí no nosso PowerPoint lá mais pro final. Se você gosta mais de monocromática, se você gosta de combinar dois tons, porque a partir disso também a gente vai trazer uma referência de cor, primeiro entendendo como que é o olhar do cliente. Aí a gente faz no projeto sugestões dentro das combinações e para que ele possa expandir a relação de cor. Mas lembra que eu falei ontem, quando a gente começa a fazer exercício, a gente pode começar simplesmente com uma camiseta, uma blusa ou com um esmalte. A gente faz os 21 dias de exercício para você entender aos poucos, de acordo com o que você está habituado. Porque tem pessoas que não usam, ficam só no monocromático, no tom sobre tom ali, e que é confortável para ela, que ela acha mais fácil. E tudo bem, né? E pode ser que a pessoa consiga expandir ou não, mas quando a pessoa consegue trazer cor para a sua imagem, o que acontece, Thaís? Normalmente as pessoas ficam, têm consciência, né, o quanto elas estavam fechadas numa informação que não era possivelmente a sua essência. Então não significa que a gente vai usar um monte de cor, significa que a gente vai se conectar com aquilo que tem mais a ver com a nossa essência e sair muitas vezes daquilo que estava prisando da gente, no sentido de, fiquei muito tempo trabalhando em salão, tive que usar preto, fiquei muito tempo trabalhando em clínica, tive que usar branco. Então você passa a resgatar ali do seu inconsciente as cores que sempre permearam a sua vida, que sempre coloriram os seus espaços, e você passa a trazer isso de forma natural para a sua vida e para o seu cotidiano. Thaís, você dá aí o start para fazer, você quer que eu vá fazendo de acordo com o que você está falando, para que eles possam rever de novo e as pessoas possam fazendo, ou você vai fazer aí em você? Sim, posso fazer em mim. Eu vou ligar a luz, vou pedir para que quem tem, né, os tecidos que coloque, a faixa, a capa também, primeiro vou colocar a minha, eu só vou acender a minha luz para ficar mais no frontal para vocês verem o rosto, tudo bem? Aí, Manuel escreveu alguma coisa, vou acender a luz para a gente poder fazer isso. PPT de Gris, é a sigla de PowerPoint. Tá? Alguém perguntou, é como nós, é a sigla de PowerPoint, tudo bem? Vou pedir para que vocês prendam o cabelo, coloquem a faixa. Para quem não tem, para que vocês possam visualizar o meu, porque a informação do meu rosto é diferente do rosto da Tânia. Se o meu batom estiver atrapalhando, eu tiro, tá?
labial que a Tânia tem ali no frontal, a minha tá mais... A minha luz natural tá só do lado de cá. Pra vocês aí, do lado esquerdo, né? Do lado direito, pra mim do lado esquerdo. Então, do meu lado direito, eu coloquei a luz, que é a luz que a gente usa, que é 5500, que é o natural. Eu espero que ela possa refletir aí o mais natural possível. Viviane, você que tá com a luz, você projeta ela dos dois lados, tá bom? Se você não tiver a luz natural, senão nem precisa. Eu coloquei elas de frente. Lateral e de frente. Isso mesmo. Quando a gente coloca essa faixa e a capa, é como eu falei ontem, a questão da sombra, né? Quando a gente fala no contraste, é para evitar que tenha interferência naquilo que a gente está visualizando. Talvez na foto do Gabriel, se a gente tivesse com a faixa, né? Com o fundo mais neutralizado e com a faixa, olhando só a raiz, a gente tivesse até uma maior visualização da cor do cabelo. A raiz do cabelo tem que ficar para fora quando a gente está fazendo o contraste. Que eu falei da foto de ontem, tá? Porque o que a gente visualiza lá, na verdade, é só a raiz aqui, pra cima pode ter outras colorações, enfim, tá? Se esse meu fundo estiver atrapalhando, eu viro aqui pro outro, tá? Vocês me encontram. Aqui é pra Laila que tá chegando agora. Esse material, Laila, não é nosso, tem uma fornecedora. Tem outras pessoas também, né? Mas nós gostamos que o material dela é mais simples, sabe? Mais objetivo. E também me disse uma aluna, que eu não lembro quem foi, que é inclusive mais em conta. Eu não lembro quem foi que me falou isso, mas alguém conversa comigo no particular me disse isso, tá bom? Então depois, se você tiver interesse, se isso for pro, né, o caminho de caminho que você quer seguir, aí a gente conversa. Todas as pessoas, depois dos fornecedores, nós vamos, quando a pessoa tiver interesse, ligar a pessoa, mandar pra nós, olha, eu gostaria de saber dessa cartela. Daí a gente passa objetivamente pra quem quer, não ficar, tá bom? Parece que, né, tá. Quero sim, aí depois você me passa, tá bom? E também todo mundo fique tranquilo, né? Aquilo que a gente vai ter que ver, aí vai orientar. E mesmo que a pessoa vai haver uma dificuldade, pode haver uma dificuldade, né? Porque a gente tá trabalhando com uma visualização, a gente tem toda uma ansiedade. E depois a gente tá sempre aqui, né? Pra apoiar naquilo que vocês precisarem, tudo bem? Então eu vou colocar aqui a minha capa no meu fundo aqui, ó. É bom que vocês tenham um espelho aí na frente. E que ele seja apoiado, né, Thaís? Um livro, alguma coisa pra que você não tenha que se preocupar de segurar o espelho e ter que mexer com os tecidos. É porque fica mais fácil pra você visualizar, né? A Lene ali tá até, ó, já tá. A Lene já tá pronta, até acelerou já, tá lá na frente. É que ela já sabe também, né, Lene? Já tava fazendo uma formação sobre isso, não foi? Acho que eu consegui visualizar um pouco mais, né? O que normalmente a gente visualiza? Igual vocês viram na questão da Tânia. Contorno do lábio, contorno do rosto, olheira. Essa minha câmera não é tão legal, eu acho, de visualizar. E aí a gente vai comparar a diferença entre o prata e o dourado. Quando a gente está comparando, principalmente fazendo autoanálise, no primeiro momento, o que pode ser mais difícil? Primeiro, a gente identificar as características do que a gente está buscando. Eu normalmente falo, o que é mais fácil a gente visualizar no nosso próprio rosto? Características que a gente tenha, que a gente habitualmente já no dia a dia tem a percepção do que incomoda. Então, contorno do rosto, lábio, olheira, é mais fácil de você conseguir visualizar e ver essa diferença. Tudo bem? Tá dando pra ver o meu? Os olhos ficaram mais realçados. Aqui, eu sou aqui. Aí realça os tons de cinza e no outro realça os de azul. Ó, então estamos olhando mais assim, como azul que tem cinza, aí fica bem azulão. Ó. Eu não tô vendo o João, tô vendo a Roberta e a Sônia só. Mas tô te escutando, viu, João? A tua iluminação tá com uma sombra que tá levando o seu nariz. Deixa eu pintar, peraí. Ela fica mais frontal. A minha câmera não tá frontal, porque ela não é frontal. Não é a câmera, é a iluminação, a luz, né? Trazendo uma sombra da asa do nariz. Deixa eu continuar a foto. Quem está fazendo exercício, tá conseguindo perceber? Melhorou, João? Sim, melhorou. Ficou melhor, entende? Melhor? Sim, ficou sim. Aí, contorno, boca. Tô com batom. Aí, se quiser, eu tiro o batom, tá? Eu tiro o batom. O batom, no meu ponto de vista, tá roubando muito a cena, tá puxando muito. Peraí que eu tiro ele. Mas não sei o que os colegas acham. É verdade, certeza, porque o batom funde. É com esse intuito, viu, João? Eu não tenho batom. Eu tô tentando, mas não tenho batom. Agora, vocês que estão sem maquiagem vão conseguir ver com mais facilidade, né? Principalmente a região da olheira, pra quem tem até o contorno da narina, quem tem aqueles micro vasinhos, consegue perceber se fica mais suave ou mais acentuado. Quem tem alguma manchinha na pele, quem tem plasma, melasma, também consegue perceber, porque ou fica mais leve ou acentua. Né? Então, seria bom que vocês que estão fazendo exercício, aquele que te favorece, você tirasse uma foto e mandasse pra mim. Você vai ver porque eu não gosto de mostrar os lábios. João, você tá aí? Estou aqui. Aí, quando a gente começar a analisar esses pontos do rosto da cliente, a gente pode olhar de baixo pra cima, de cima pra baixo, ou tanto faz? Tipo, começar analisando da fronte pra baixo ou do queixo pra cima? Tá fechado o seu áudio, tá? Você olha, não? Sim. É bom você primeiro olhar ela com a capinha, já com ela preparada, pra você ver os pontos que são mais acentuados. Por exemplo, o lábio mais caído, não tem tanta cor do lábio, a sobrancelha não sobressai. Aquilo que, ela tem bastante olheira, ela tem aqui uma marquinha que eu posso me guiar por aqui. Sempre aqueles pontos que podem favorecer. Sempre lembrando, né, que a gente tá trabalhando também nessa relação da leveza do contorno facial. Então, não tem um ponto por onde você começa naquilo que, por exemplo, tem pessoas que abrem aquela minha queixa tem olheira, então vou começar pela olheira. Eu olho tudo que tem no
Seus olhos chamam muita atenção, Thaís. Não tô escutando. Tá me escutando? Sim. É a gente que tá escutando. João, tá melhor aqui pra ver? Tá bem, tá ótimo. Eu não sei se o outro você conseguiu ver bem a diferença. Mas acho que essa câmera é um pouco melhor, ó. Aí, eu acho que você não tava olhando pra esse olho aí, toca esse olho. Exatamente, seu olho tá... Sorriso também tá marcante. Então, eu prefiro, acho dourado. Isso. Vem um pouquinho mais pra frente pra gente. Você tá olhando pra outro lado? Olha pra câmera. Peraí que eu mudei de câmera, deixa eu fechar essa pra você ver a outra, ó. A outra eu não tô vendo. Eu não estou vendo. Achou outra? Outra câmera não tá mostrando. Esse tecido aqui seria o neutro, tem o claro, né? O dourado. E esse outro mais escurinho. Achou outro, João? A outra tela? A câmera não tá aberta, Thaís. Quando você fechou, ficou fechadinha. Aí a gente não tá conseguindo olhar a outra. Passa que eu tenho outra, que eu tô falando com vocês pela outra. Eu fechei aqui, a câmera não é tão boa. Muito bem, agora dá pra ver bem melhor. Sim. Aqui eu tenho luz natural. Aqui tá com a luz que eu tô usando, ó. Prata. Eu tô falando só pra ficar melhor. Aqui tá melhor. Eu penso que é dourado. E no meu mais você dourado, das luzes. Você fecha contorno. Tem que ser dourado. Contorno. O cinza fica muito uniforme. Os contornos. Na pele. Se você olhar pro meu... Eu tenho babada, ó. Olha a diferença do prata. Olha no dourado como ilumina. Isso. Ela só praticamente. E o queixo fica bem evidente. Exatamente. Vou sair daqui e vou caçar no outro, tá bom? Vamos ver, melhor. Esse dourado mexe com uma orelha horrível. Parece que eu tenho 40 anos a mais, gente. Eu tô com o olho fechado. Não tô conseguindo ouvir. Tirar a maquiagem, fazer essa análise, gente. Tem que ter um trabalho psicológico bom, viu? O que eu tava querendo falar nesse capítulo, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Ai, graças a Deus. Então, o teste é pra gente fazer com o prateado, ou cinza, no caso, né, e o dourado. E essas outras duas cores? Tânia, seu olho tá fechado, Tânia. Jenny, pra mim, temperatura da pele são só esses dois. Os demais são os metais que você pode testar. Que é os acessórios. Tá bom? Isso só pra frente que a gente vai falar, ou senão a Thaís pode complementar. Não, tudo bem, era só uma dúvida mesmo. Então, hoje é só este. Ela vai complementar, só pra não confundir. Temperatura de pele é quente, frio, sol, prata e dourado. Se você comprou o kit de laminado completo, é por causa dos metais. Tudo bem? Tudo bem. Normalmente, peraí, eu tô falando com a Jenny, né? Normalmente, gente, o que acontece? Prata e dourado, você consegue ver a característica quente e fria, tá? Digamos que você já descobriu lá, é o quente. Quando você testa aqui os dois que tem o fundo quente, que é o cobre e o dourado, normalmente o outono, ele também fica muito bom com mais escuro. Então aqui você já consegue ajudar você a entender quando a Tânia fala primavera, verão, primavera, outono, verão, inverno, essa diferença, que é a mesma que a gente tem aqui no chumbo e no prata. E quando você troca e vê coisas positivas nos dois aspectos, é porque a pessoa tem característica neutra. Ficou claro? Ajudei você. Você é o quê, Thaís? Eu sou quente. Todo mundo que viu dourado como positivo, é isso mesmo, a minha cartela é primavera. Primavera pura. É isso. Mesmo que esse olho dessa cor? Mesmo que esse olho dessa cor. Olha o meu, eu comprei da Tati. Da Tati. Mas olha o meu dourado, que forte que lindo. É igual ao meu, ó. Ó, eu tenho dois dourados, ó. Esse. Porque eu me considero mais na cor quente. Então, esse dourado claro que você tá mostrando aí, seria ideal pra mim. Esse aqui eu já acho que ele tá na comparação, fala até. Eu vi, mas na comparação de temperatura é com o dourado claro. Esse daí é só pra relação da frente, dos metais. Não, é que ela tá falando que acho que o dourado dela é o mais escuro, não é o mais claro. Então, mesmo assim, ó, veio o prata, esse, né? Só que esse dourado eu achei que veio muito forte. É que eu falei, tem um quarto dourado? Um dourado mais claro? Não, ó, esse veio pra fundo, não veio bem. Veio pra fundo aqui, ó. Essa iluminadora é isso aqui, ó. Não, tá faltando você olhou em tudo, não tá aí? Ô, Tânia, o meu tem quase ali, ó. Laranja, o todo igual, né, também é, ó. Esse não, é mais escuro, é mais escuro. E veio essas cores aqui, né? Que é essas cores, né? Escuro. Ó, ele tá mais escuro mesmo, mais profundo. Eu achei muito forte. Isso aqui pra mim fazer um teste de dourado. Isso aqui não acho que não acho legal. Olha aqui, ó. Eu vou te falar, Deus, gente, o que acontece? Quando ele é muito claro, acontece o que a gente viu quando a Viviane falou da pele da Tânia. O dourado ilumina mais. Então a gente tem usado ele um pouco mais de profundidade pra o próprio dourado não iluminar a pele por ser claro. É exatamente isso que eu sentia falta, porque olha aqui, ó. Né, o prata. Então eu teria que ter dourado. Quando eu coloquei no meu, eu coloquei esse aqui, porque quando eu coloco mais claro, ele, naturalmente, por ele ser mais claro, ele reflete mais luz, entendeu? Então a gente tem usado ele um pouco mais, na verdade não é escuro, né? Escuro ele é o cobre, né? Esse aqui não é cobre aqui, olha. Esse aqui não é cobre. Não, é dourado, né? É dourado, mas ele tem uma profundidade média. Ele não é claro. Ó, ele é assim, ó. Olha ele aqui agora, ó. Eu usava esse aqui antes, ó. Agora eu também senti falta agora que não fazia a minha análise, porque eu me sinto e gosto mais com os tons mais quentinhos, né? Só que mas é isso mesmo. É isso mesmo. Quando ela mudou, foi para que a gente tirasse a nossa questão emocional. Então você acha que esse aqui convém mais pra quando a gente tá analisando as características da pele e não pra quando você coloca. A primeira coisa que eu falo pro cliente quando eu vou começar uma análise de cores, porque assim, quando eu faço no online, eu faço muitas cores de essência, então as cores que a pessoa gosta, é um outro trabalho. Quando eu vou começar a análise de cores, eu falo pra ela, não leve em consideração as cores que eu tô colocando aqui, porque quando a gente tá descobrindo quente, frio e neutro, às vezes a pessoa fala, eu detesto laranja, só que quando você olha na pele da pessoa,
contava muito o lado emocional, e aí a pessoa achava que era o dourado sempre, entendeu? E ela trabalha muito mais no online até do que nós, no sentido das análises, né? Então, ele é professor específico de cor. Eu entendi quando ela fez a troca e acabei comprando outro por causa disso. Eu acho que quando a gente tá... Eu passei uma fase da vida que eu só usava prata. Depois só o dourado, porque eu entendi a informação. Eu falei pra vocês ontem, eu usava cabelo loiro platinado e usava só prata. Depois que eu entendi que a minha pele, que o que eu gostava estava mais associado à questão das cores quentes, e eu vejo a diferença que tem, você falando da cor do meu olho, muita gente nem, eu acho, pessoalmente sim, né? Mas muita gente nem via o quanto o olho era claro, porque eu usava todo o cabelo muito claro, o prata trazia tanta sombra pro meu rosto e pro meu olho que isso apagava. Então, essa compensação é mais pra que a cor muito clara, ela escurece o que a gente tem de reflexão. Igual a gente viu ontem das diferenças dos tons de azul. Então, é mais pra que não dê essa diferença, assim. O dourado muito claro, ele tem essa expansão diferente. Mas eu também gosto mais, às vezes, do outro. Tem alguém que tá fazendo o teste que não conseguiu visualizar a diferença, pra que a gente possa junto olhar e poder ajudar aí na análise? Eu não consegui visualizar tanta diferença. Eu também não. Eu também não, Thaís, mas eu acho que o meu caso é a iluminação. Eu ia falar isso, porque a Aline, ela tá com uma luz igual tava a minha aqui. Um lado tá bem iluminado e o outro não. Deixa eu mudar. Melhor não tá numa luz que favorece, tá fazendo teste. Por exemplo, a Lilian. Lilian, vira de frente pra sua janela aí, ó. Ao contrário, vira pra lá. Vai bem lá na frente, coloca o tecido dourado e tira uma foto. Coloca o tecido prateado e tira uma foto. E se você conseguir virar a sua janela, a Lilian eu não tô vendo, mas eu tô vendo a Lilian. A Lilian eu tô vendo que ela tá de lado. Olha o que a Lucy mandou no grupo. E a Viviane também sugeriu isso. Acho que a Viviane caiu, travou. Aí, a Viviane também sugeriu. Faça umas duas fotos pra vocês olharem, que também ajuda bastante. Mas faça uma foto assim, ó, de frente pra janela. Alguém tá acompanhando a Aline junto comigo? Ok. Roberto, você tá olhando, Roberto, ou não? Pode colocar um pin na Aline pra gente analisar junto? Dilma, você tá olhando alguém? É só que vocês estão aqui na minha frente que eu consigo... Aline, parece que tá de costas, tá? Deixa aqui encaixado o dourado, Aline. Coloca o prata por cima, só pra você puxar o prata e a gente vê o dourado, porque eu vi algumas coisas, mas quero saber se as meninas estão vendo alguma das coisas que eu vi. A sua câmera é igual a minha, né? Levanta e vai no janela de coloca o prata agora. Coloca o prata por cima pra gente olhar primeiro o prata e aí você... Deixa por dentro assim, agora deixa... Você tá sem nada de maquiagem? Nada. Aline, pode que ela coloca. Posso limpar um pouco a sua câmera e chegar o rosto mais pra baixo, mais perto? Eu acho que a qualidade é igual a minha. Não é muito boa. Mas talvez ela... Pode ser também faça. Gente, eu fiz o que vocês pediram, né? Eu tirei as fotos. Pela foto eu consegui identificar o cinza. Mas eu não sei se eu tô certo. O cinza? Que cinza? Jane, prateado. Mas, Jane, não olha pro tecido. Faz de novo no espelho, olha pro seu rosto. Foi o que eu fiz. Eu olhei pro meu rosto com uma reação alérgica. E eu percebi que o prateado eu meio de lado. Põe que o prateado, ele olha dentro da câmera, não olha pra você. Deixa a gente te olhar agora. Manda as duas fotos, Jane. Sabe como mandar? É pra mandar no grupo, lá, você sabe como mandar, só pra gente ajudar. Eu dou um jeito aqui. Mostra você tirar o prata agora. Olha antes de você tirar. Olha aqui, ó, o contorno do lábio, o contorno do rosto. E olha aqui, ó, dentro do fundo do olho, aqui perto da sobrancelha. Olha dentro da câmera, Aline, por favor. Vira um pouquinho o seu rosto pra seu lado esquerdo. Aí. Volta aqui no prata, por favor. Aí. Agora, troca. Olha principalmente a região da maçã do rosto, que parece aqui que ela tem um melasma. Escureceu o nariz, escureceu o contorno da boca. Tá vendo, Roberta? Volta pro prata, Aline, por favor. Viu de uma diferença? Qual que ficou melhor pra vocês duas? Primeiro ou segundo? Prata ou dourado? Traz de novo o dourado, por favor. O dourado iluminou o rosto dela até. Tirou aqui, ó, o contorno. Tirou aqui. Não só o nariz, olha como tem luminosidade, né? Aqui no olho, o contorno do rosto. Olha bem o cabelo. Agora traz o prata pra quem não viu, por favor, Aline. Desculpa, viu? Consegue ver como o prata? Ela na narina, né, tá? Na narina, e aqui, ó, o lado dela. É que assim, eu tô falando do seu lado, Aline, porque o grande vilão da minha vida é a minha boca, tá? Então, quando eu olho a boca direto. Quando eu vi prata, você faz uma sombra aqui, ó, e parece que você tem várias linhas aqui abaixo perto do queixo. Quando ele ilumina, parece até que tá com um iluminador no centro do lábio. Tira o prata novamente, por favor. Em volta dos olhos também, você vê quando escurece. Toda hora eu tô com o lábio bem... Olha, como ilumina, parece que a boca faz assim, ó. Parece que preencheu ali, ó. Olha o centro aqui da pálpebra móvel, como ganhou um ponto de luz. Gente, pálpebra móvel é aqui, tá? Em cima da gente. Se a gente falar qualquer coisa que ninguém não entendeu, é só falar o que é, tá? Não tem problema nenhum. Aline, pra nós aqui, olhando pela câmera, o dourado tem uma relação muito melhor na análise das suas estruturas. É o que eu tinha achado, mas eu não tinha conseguido ver muita diferença. Eu não tinha as fotos aqui. Normalmente entra uma questão emocional e de gosto. Você fala, mas eu não gosto do dourado. Normalmente, mas já usei muito prata hoje em dia, eu gosto bastante do dourado. Até meu cabelo hoje em dia é dourado e eu usava muito tons frios também. Lutava pra ter tons frios, sendo que meu tom é quente, né, do meu cabelo. Oi, Jane, acabei de mandar a foto pra vocês aí. A minha que eu realmente não consigo identificar. Eu acho que é o prateado. Jane, vou te pedir a mesma gentileza, tá bom? Primeiro, eu tenho uma cortina atrás de você, não tem? Não, eu fiz a foto como... Não, eu tô perguntando onde você está. Eu estou na minha varanda e tem um lado que é vidro. Não. O lado é vidro tem cortina. Dá pra tampar tudo? Se você puxar a cortina toda, e aí eu vou pedir pra você limpar a sua câmera, chegar bem próximo e colocar primeiro o prata e depois o dourado. Mesmo que a gente fez ali, tá bom? Tá bom. Quem tá acompanhando tá conseguindo visualizar? Tá, Roberta? Então, dá uma olhadinha lá no grupo, eu olhei a minha foto. Eu acho que eu fiquei mais bochechuda com o dourado, mas o dourado não apareceu tanto manchas.
agora a Laila, que eu sei que não tá acontecido. A Carla não tô vendo, a Sônia. Sônia, tá acontecido? Tá fazendo o seu? Não chegou, você acredita? Se você puder ajudar a gente a olhar agora o da gente. Daniela? Daniela? Deixa eu fechar o áudio aqui. Não, acho que ela travou. Ela viu? Oi, agora sim. Agora sim? Você fez a foto com mais facilidade do dourado do que do prata. Se tiver dúvida, faz a foto na mesma distância, tudo bem? Tá. Parece que realmente o dourado tá melhor, mas a foto não fica de distanciamento diferente. Tá. Tá bom? Agora vamos lá na Jane. Jane, a sua câmera pra nós, pra mim, pelo menos pra mim, parece bem embaçada. Você limpou? Deu uma limpinha pra ela ficar limpinha? Isso. Agora você vai chegar seu rosto bem perto. Isso. Agora vira seu rosto um pouquinho pra direita. Não tanto, pouquinho. Olha dentro da câmera, não olha isso. Não olha só a cor ter sido prata. Não é muito nítido pra mim, não sei se é pra vocês, mas a imagem dela não é nítida. Eu acho que o fundo era melhor quando você tava com a varanda um pedaço aberta. Melhor a reflexão só da cortina do que o vidro, porque tá vindo uma luz forte de trás, que chama mais atenção do que a estrutura do seu rosto. Então eu tiro a cortina. Não, deixa a cortina, mas abre o vidro. Ô, Thaís, ela vira assim, ó. Se você puder ficar na frente da cortina, não do vidro. Dá pra ficar um pouquinho pra cá? Isso, pro outro lado. Isso, mais ainda. Isso. Gente, eu faço péssima com direita e esquerda. Aqui, isso. E você consegue trazer a câmera mais perto de você? Se é seu computador, se... É computador. Assim? E fica mais perto do varal. Mais perto do varal, eu ia falar isso. Varal, isso. Você consegue levantar um pouquinho o computador pra você não ficar tão assim pra baixo? Consigo. Gente, isso que a gente tá fazendo com ela, quando a gente tá fazendo a distância, é assim, viu? Levanta. Vai nesse aqui quando a gente tá fazendo online e tem que fazer a foto do cliente com o cabelo preso, com o fundo assim. É exatamente assim. Vai pra um lado, vai pro outro. Não levanta, encosta ali, pega a luz. É exatamente isso. Aí, como você é linda. Ai, a minha meta é linda igual você. Jane, tá perfeito agora. Perfeito. Se puder colocar o prato, você consegue... É isso. Consegue pôr o prato? Consegue encaixar ele dentro da bolinha, assim? Coloca os outros pra trás e encaixa ele aqui. Joga pra trás, aqui, ó. Isso. Vou pedir pra você até pegar um pedacinho assim e fazer isso na câmera, ó. Vem um pouquinho mais pra frente, porque a sua câmera não tem muita nitidez pra gente. Mas ela tem uma manchinha do lado esquerdo, abaixo da coloração alérgica e aqui tá inchado. Talvez a gente possa auxiliar por aí, pra nitidez ficar melhor pra nós, né? E acentua aqui também, ó. Encosta um pouquinho, Jen, assim, encosta. Vamos ver o que a gente consegue ver. Olha pra câmera. Você vira um pouquinho pra direita. Pouquinho. Volta um pouquinho. Pouquinho. Assim, ó. Quase não. Aí. Ótimo. Ótimo. Fica aí. Vamos brincar. Chega mais perto. Pra mim, eu tô vendo bem. Eu tô vendo bem ela. Eu acho que a área dos olhos ali é uma boa, né? Do lado esquerdo e embaixo é bom pra gente ver. Agora, vamos lá também. Se você olhar o lado superior e o inferior, ele tem uma coloração diferente. Não sei se vocês conseguem visualizar. O superior tem aqui um brilho, né? Uma qualidade. Uma qualidade diferente. Um ponto de luz no lado inferior. Você pode pôr o dourado agora? Sem mexer muito. Já foi. Isso. Ó, só olha dentro da câmera. Olha como o olho dela tá. Sobe o dourado de novo. Isso. Olha pro lado e olha pra direita. Pouquinho. Aí agora aproxima. Olha, você tá fazendo um pano assim. Faz com ele assim, ó. Laila, você conseguiu ver a diferença de algum dos elementos? Qual você gostou mais, o prata ou o dourado? É isso mesmo. É a mesma coisa que eu tive de percepção. Eu não escutei seu áudio, mas eu vi sua voz. Os lábios principalmente, né? Aumentaram de volume, sumiram um pouco do rostinho, do inchado. Mas eu tô ficou mais elevado. Ficou melhor desfigurado. Ufa, porque eu achei que a plateia tava ficando triste. Obrigada, sua intuição te leva ao que vem. Obrigada, meninas. Imagina. Tudo bem até aqui? Conseguiram, Deusi? Manu? Tudo certo, vou tirar foto no intervalo. Quem não tá fazendo com os tecidos, quer fazer alguma consideração, alguma pergunta, alguma dúvida? Olha, eu tenho uma dúvida também. Olha, deixa eu ver se eu faço. Oi, querido. Eu tive dificuldade com relação à luz. Eu fiz a foto na frente do espelho, no meu quarto, e eu achei que o dourado não favoreceu. Ele destacou mais a olheira. Mas quando eu vim aqui fora, ficou meio igual. Eu fiquei na dúvida. Eu mandei as duas mensagens no grupo. Tá, você achou que ficou igual? Nenhuma delas deixou mais ou menos, Eu achei que o prata valorizou mais na outra luz, mas aqui fora, na luz do sol, os dois ficaram bons, sabe? Você consegue colocar pra nós aí e chegar seu rosto mais pertinho pra gente te ajudar? Consigo. Tá bom. As outras pessoas que estão fazendo, conseguiram todas ter a percepção da diferença? Depois se puderem mandar no chat, tá? Pra poder ajudando. Gabriela. Elke. Oi. Começamos pelo prata, tá? Desculpa. Daiane, me chama aqui, ó. Oi, quem falou? Eu falei, Daiane, me chama aqui pra gente falando. Pronto. Agora eu vou pedir pra você, tá aí junto, tá? Eu vou pedir pra você tirar um pouquinho, centralizar mais na parede pra gente não ver essa quebra aí que dá na sua cara. Isso. Agora você consegue levantar o celular e olhar pra sua câmera mais de frente. Isso, só que agora eu quero que você aproxime do seu rosto. Eu venho o prata ali pra gente fazer isso. Se não dá pra você segurar, você só aproxima. Vira ligeiramente pro lado direito do seu rosto. Vem, muito, volta. Agora aproxima. Levanta um pouquinho o seu celular. Aproxima mais. Dá pra gente ver por aqui, Thaís? Menina bonita, né? Tem a pele lisinha. Olha só. Abaixa um pouquinho. Isso. Chega mais perto e acho que a qualidade só te incomodando, tá apertando um pouquinho os olhos. Se a gente conseguir ver você um pouquinho mais tranquilo. Ainda tá um pouco distante, né? Não, mas aqui fica melhor mesmo, porque eu na foto do... Sim. Não dá. Não, é só pra gente conseguir ver você mais perto. Isso. Assim, agora abaixa sobe um pouquinho o celular. O celular.
é meio amarelo, né? Mas tudo bem. Tá um pouquinho mais o queixo pra ficar 90 graus. Não vira pra esquerda, tá, Kelk? Tá conseguindo ver o rosto também. Eu não sei se vocês escutaram ela. Talvez você ouça um pouquinho do celular ou um pouquinho do queixo, que parece que tá assim, sabe? Como se a luz estivesse te atrapalhando. Aí a gente não vê nem a cor do seu olho, assim. Me paralisou? Me paralisou. Pera. Oi! Eu queria que você me ajudasse, porque eu tirei acho que umas 30 fotos de 2 lugares diferentes. E aí eu me confundi com os resultados. E agora eu tô com uma luz boa, tirei a foto, deu totalmente diferente. O espelho, eu até ia falar sobre isso. O espelho é melhor do que a foto. Porque eu preciso que vocês falem pra gente fazer junto. Tô vendo o trato do seu rosto. Se você conseguir olhar pra dentro da câmera, tem uma hora que parece um pouco mais escuro só. É que eu não enxergo de perto. Esse é o meu problema. Mas você consegue olhar pra dentro da câmera, que parece um pouco de lado. Chega mais perto, chega mais perto. Agora abaixa um pouquinho o seu celular, um pouquinho. Só um pouquinho. Não afasta seu rosto. Agora chega um pouquinho perto, um pouquinho. Aí, nós conseguimos ver a olheira dela. Tudo bem? A minha olheira é a loja. Fica aí um pouquinho, tá? Tira um pouquinho a sua mão, por favor. Ah, então dá pra ver que quando ela tá se projetando. Um pouco mais suave, mais baixo do lado esquerdo, um pouco mais acentuado no contorno da órbita, um pouco mais escura. Tudo bem? Todo mundo conseguiu ver? Agora vamos ver com o dourado se ele vai potencializar ou se ele vai suavizar. Traz o dourado, vai lá. Ela deixa cair, né, gente? Ele voltou. Voltei, tô aqui, tá. Já caído. Tá lá, põe um pouquinho mais do seu lado direito. Arruma um pouquinho a capinha aqui. Isso. Agora chega um pouco mais perto. Afasta um pouquinho, pouquinho. Não, foi muito. Ou pra você tá melhor aí. Consegue ver que agora, além da gente ver ali a olheira, aparece manchas em volta do lábio, principalmente na região do lado direito, na lateral do lábio inferior. Vocês conseguem ver, gente, ou não? Sim? Então é o que eu tenho um problema aqui na face, que tem um lado que ele tem um problema no dente, né? E ele tem como se fosse uma parte mais funda. Então ele dá uma diferença no meu rosto. Eu tive essa percepção que o prato esconde. O dourado suaviza. Isso, o prato esconde a sombra, né? Que o volume faz. Isso, então tá certo. Tá bom, obrigada, gente. Ô, calma, deixa eu ver de novo com o prato, por favor. O meu rosto é bom, porque o meu rosto ele precisa fazer harmonização, porque ele tem um probleminha que tem que ser corrigido, porque esse lado aqui ele é diferente. Todos nós somos assimétricos. Graças a Deus. Mas é que o meu ele tem a prova do dente. É um dente que eu tive que arrancar, e aí ele fez falta. E aí ele não ia dar uma diferença. Se posiciona direitinho pra ela poder ver. Só pra gente poder ir lá no... não olha pra cima, olha pra frente. Calma. Abaixa um pouco o seu celular, um pouquinho. Consegue ver? Olha o lado direito dela nessa região, ó. Deu pra perceber. Tudo bem? Então vamos lá. Vai ficar lá pro dourado ou vai pro Pielk? Vai pro Pielk. Não, vai pro Pielk. Tá bom? Tá bom, tchau. Tá isso. Vamos tentar direcionar o Pielk aqui pra gente finalizar isso e ver se alguém tem uma dúvida aqui. Aqui. A Catarina finalizou, ó. Pielk ficou de todo jeito. Não gostei do dourado não, gente. Olha só. Não, o dourado ficou bonito. Também achei que apareceu mais as espinhas. Não sei. Eu não sei se pra vocês tá a percepção, eu não consigo ter percepção do Pielk. Coloca o prato, Pielk. Acho que você aí, onde você está, você consegue olhar mais do que eu tô conseguindo ver aqui por causa da sua, principalmente da posição. Que tem bem mais luz no prato, tem. Agora, você tá com o celular muito baixo, muito assim, sabe, ó. A gente teria que estar com ele assim, ó. Tá. E de frente. Você consegue olhar com a braca. É? Ele ficou bom com o prato. Ele tem problema de luminosidade, né? Ele não aguenta ficar na luz aqui, não. Mas o prato, ele espreme os olhinhos. Mas o prato ficou muito mais... Meu olho é aquele pequeno, Tânia. Você vai ver, fica assim, ó. Inclusive me incomoda essas bolsas, mas não tem como, eu sempre põe apertadinho. Tudo bem de prata, viu? O prata ficou mais suave. Vamos aqui então? Então quem ficou melhor com o prata, e tem essa continuidade, porque eu não sei quem tá com o material que vocês escolheram, né? Fica melhor com esse tecido mais azul, mais roxo, arroxeado. Quem ficou melhor com o dourado vai ficar melhor com o laranja. E pra tirar a dúvida se o seu cliente é neutro, é só você refazer aqui entre o azul, o laranja e o rosa. O rosa vai sobressair pra quem é neutro. Não significa que pra quem é cartela fria, esse vai ficar maravilhoso. E esse vai ter a cartela quente também. Aqui é só pra você entender que no neutro você pode ser neutro pra frio ou neutro pra quente. E que o neutro possibilita você usar os dois tons. Tanto pra maquiagem, quanto pra cabelo, pra armação de óculos, pedras dos brincos, roupa. Tudo o que diz respeito a vestir cor na imagem. Tudo bem? Então quem tem esses aqui pode se certificar e pode tirar a dúvida se por acaso
Mas não é feio, não, viu? Agora eu tô achando neutro. Mas não é, isso não é confusão. É que quando você faz o dourado e se achou melhor ali, você vai depois, pra aprofundar, olhar somente o neutro. Não vai usar o azul. Não vai usar o azul. Você vai no rosa. Você vai no rosa. Só naquilo que é seu. O cliente é dessa cor. Aí ele é frio. Ele ficou melhor com prata. Aí eu vou usar o pink só pra entender se ele é realmente frio ou neutro pra frio. Tudo bem? Se você acha que eu sou neutra. Se você considerou que ficou melhor aí, é porque você é neutra. Só que você é neutra pra quente. E aí nós vamos ver aqui, ó. Eu sou quente, fria ou neutra. Tudo bem? E quem é neutra é neutra e é quente, coloca as duas informações que assim vocês vão sempre perceber o que é que é o diretor. Quem é frio é a mesma coisa. Fria neutra ou quente neutra ou só quente ou só fria, apura. E a temperatura, você tá falando a temperatura? Temperatura da pele. Mas ela é sinal só uma, né? Quente, fria ou neutra. Só é bom você escrever do lado, se pra você, se você prefere pra lembrar, é que todas as vezes que eu tenho a classificação pura, eu posso fazer a neutra pra tirar a dúvida se ela é neutra ou se ela é quente ou fria. Tudo bem? Você vai colocar ali qual que é, mas vai. Ana, e se a pessoa for fria e coloca o rosa, aí ele não vai se sobressair tanto quanto o prata. O prata vai ser melhor. Oi? Não. Tá, porque isso que eu não entendi, desculpa. Vamos de novo. Temperatura da pele, isso eu já entendi. Fria e quente, tudo bem? Se você é uma especialista ou quer ser uma especialista em cores, a cor de cabelo, então é interessante você entender que também tem a pele neutra. Aí você, exemplo, você foi no prata, fria, sim, tá? Aí eu venho aqui e eu posso certificar. Ficou maravilhosa. Aí eu venho aqui. Ah, não ficou tão maravilhoso. Então não sou eu. Sou fria, pura, entendi. Qual certificando? Ah, não, a minha deu. A Deus falou, agora eu tô confusa, porque eu fiquei melhor no dourado, mas agora quando eu coloquei o pink eu fiquei melhor ainda. Ficou melhor ainda porque ela é neutra pra quente. Entendi? Entendi. É só uma certificação pra você saber, por exemplo, que a minha cliente ela gosta de fazer uma morena iluminada, sei lá, tá? E aí, ela sempre gosta de fazer mais questões frios ou quentes. Aí você vai saber aonde você tá caminhando e como é o olhar dela também. E na questão de cabelo, quem tem a pele fria sempre vai favorecer tons frios, né? Sempre. Tá? Mas isso significa que ela gosta mais. Entendeu? É o meu caso, eu gosto de tom frio, eu gosto de tom quente. Aí nós vamos falando mais pra frente, a gente já falou disso. Então agora eu preciso que, antes da gente fazer o intervalo do café, que a gente possa completar aí quem fez. E quem não fez a temperatura da pele, quando a gente entrar nas características, vai poder ver a cor da íris, a cor do cabelo natural, vai ter outras coisas que, subjetivamente, ela pode entender se ela é mais quente ou mais fria, tá? Mas cor da pele, super clara, médio escuro, escuro ou bem escuro. Gostaria que vocês olhassem, né? E quem tem dúvida fosse lá na qualidade, pra poder responder. A cor dos olhos também. É bom porque às vezes, por exemplo, eu tenho uns olhos castanho, meu castanho é bem escuro, né? Mas eu sou muito que ele é só castanho. Eu não chamo ele tão preto, mas ele é castanho bem escuro. E cor dos cabelos. Aqui você vai colocar o cabelo que você está. Mas embaixo depois você vai responder a cor natural do seu cabelo. Sabe a cor natural? É a cor natural que deveria todos nós termos ali na hora da avaliação. Por isso a gente cobra. Tudo bem? Então, uma coisa é aquilo que a gente está usando, outra coisa é aquilo que faz a composição natural nossa. Quando a gente tá velha é branco, né? Oi? Quando a gente tá velhinha é branco, né? Então, mas quando se você for anotar aí, tá escrito cor do cabelo, certo? Aí a porcentagem de branco, porque você, nesse momento, você tá branco. Por exemplo, eu tenho 40% do meu cabelo tá branco já. Nossa, meu é 90%. Mas eu faço coloração, então ainda faço, né? Eu até tentei fazer um outro negócio, mas a torcida aqui não deixa. Quem diz minha dermatologista, ela falou o seguinte, ela falou pro pai da família que ela ia fazer a transição pro branco, né? E ele falou pra ela assim, filha, você espera morrer? Então, dependendo da situação, ela falou assim, nossa, fiquei super pesado, então eu desisti, né? Esse meu marido, eu vou fazer essa transição aí, vou deixar meu cabelo branco. Ele falou, comigo você não sai. Então, dependendo, né, do meio, a transição não cabe pra todo mundo. E às vezes até no nosso trabalho mesmo, né? Porque pra algumas pessoas, e como nós não somos de Hollywood, né? Nem sempre dá certo assim, né? Vamos parar pra um café, Thaís? Vamos. Vai ser um cafezinho rápido, tudo bem? 5 minutos? Ou 10? Acho que 10 minutos, porque assim vocês conseguem acabar de responder, tudo bem? Então nós voltamos às 11h20. Olha, licença, eu queria